Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Conforme eu prometi, eu estou enviando essa videoaula para vocês. A videoaula de hoje é sobre os filósofos iluministas, mas antes eu gostaria de deixar um tempinho, alguns segundos, para que apareça aqui na tela os meus agradecimentos aos alunos do próprio oitavo ano que tanto me ajudaram com os programas de edição, tá? Abração, obrigado para vocês e agora vamos à aula. Bem, essa videoaula ela se refere principalmente às páginas 42 e 43 do seu livro. Eu, logicamente, estou olhando para baixo porque eu estou com o livro aqui para seguir o conteúdo, não falar nada mais, nada menos, para você não ter que ter muito problema para achar as informações. Bom, antes de eu falar propriamente das páginas 42 e 43, eu gostaria que você relembrasse o que é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa nos séculos 17, mas principalmente no século 18. Ele antecede aquilo que nós chamamos de Revolução Francesa. E as ideias iluministas influenciaram a sociedade e muito influenciam até os dias de hoje. Bom, nós já estudamos em sala de aula diversos filósofos, como Rousseau, o Montesquieu, o, e outros que eu não recordo agora. Espera só um pouquinho que eu quero ver, falar aqui. Ah, sim. O D'Alembert, tá? Nós já vimos tudo isso. E o Voltaire. Nossa, eu estava esquecendo do Voltaire. Tudo isso vocês já viram comigo em sala de aula. Mas hoje eu vou falar principalmente de um filósofo inglês chamado John Locke, tá? Esse sujeito, ele pensou aquilo que nós chamamos de direitos naturais dos seres humanos. O que são direitos naturais dos seres humanos? É a ideia que só de você nascer, você já tem alguns direitos e que ninguém pode tirar esses direitos sem um motivo justo. Então, por exemplo, é o direito à liberdade. Você pode ir e vir, pelo menos quando você fizer 18 anos, para onde você quiser, que se você não tiver cometido nenhum crime, ninguém pode te barrar. Tá? O outro direito é o direito à vida, tá? Ou seja, ninguém pode te matar sem que você tenha feito algo. Então, quando que você pode ser morto por alguém? Você só pode ser morto oficialmente pelo Estado se você cometeu algum crime. E isso dependendo do país. Aqui no Brasil, felizmente, isso não é permitido por lei. Tá? É o que a gente chamaria de pena de morte. Bom, esse filósofo, ele defende que o Estado, o governo, tá? Governo e Estado não são as mesmas coisas, não. Mas aqui na nossa aula vou tratar como se fosse. O Estado, o governo, ele tem a obrigação de garantir esses direitos para você. Então, a polícia tem que garantir que você não seja molestado durante o dia a dia. Perceba, isso tudo é um conjunto de ideias. Entre pensar e fazer tem uma distância grande. Mas é importante que se pense, porque se eu não pensar o assunto, eu não consigo pôr em prática depois. Vocês entenderam qual que é a jogada da filosofia? A filosofia é importante porque eu primeiro tenho a ideia, depois eu ponho na prática. Se eu não tiver a ideia, eu não vou pôr na prática nunca. Acho que isso fica claro, é lógico. Tá? E o John Locke, ele era um grande defensor, inclusive, da ideia de propriedade privada. Ele dizia que os indivíduos poderiam ser donos de bens, como por exemplo de casas, fazendas, carros, qualquer tipo de imóvel, e que ninguém deveria ter o direito de tirar essa propriedade privada deles. Bom, isso é sobre o John Locke, é o que está no seu texto. Agora eu vou falar sobre o outro filósofo, também inglês, um filósofo que pensou muito sobre a economia. É um cara chamado Adam Smith. Eu não sei pronunciar Adam Smith corretamente, e eu acho que isso daqui não é o mais importante. O Adam Smith ele viveu no século XVIII, enquanto que o John Locke viveu no finzinho do século XVII, comecinho do XVIII. O Adam Smith ele pensou muito a economia e
ele vivia numa época em que os economistas eram chamados de fisiocratas. Pelo menos tinha um grupo deles que eram chamados de fisiocratas. Os fisiocratas diziam que a origem de toda a riqueza estava na terra. Então, tudo, no fim das contas, era produzido pela agricultura. O Adam Smith veio bater de frente com esses fisiocratas em termos de ideias. Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, tá? E nesse livro ele explica que, na verdade, a origem de toda a riqueza é o trabalho humano. É importante que você saiba, tá, que todos os economistas do mundo concordam com esse aspecto do Adam Smith. A origem de toda a riqueza é o trabalho humano. Nada existe no mundo sem o trabalho humano. Você pode pensar, por exemplo, a fruta que está lá no pé. Se você não arrancar ela do pé, ela não vem para sua mão, você não vai poder comer ela lá no pé, tá? Não vai dar para você se alimentar direito fazendo isso lá. Tá? A outra questão do Adam Smith é que o Adam Smith acreditava que o Estado, o governo, não deveria intervir na economia de forma nenhuma. Ele deveria deixar que os próprios agentes da economia, como os trabalhadores, os empresários, se resolvessem sozinhos. Tá? E ele acreditava também que o mercado deveria se autogovernar. Tá? Essas ideias do Adam Smith atraíram muito os grandes comerciantes e, como ele era a favor da liberdade mercantil, o pensamento dele passou a se chamar liberalismo econômico, e ele é muito estudado até os dias de hoje, apesar da maioria considerar que as suas ideias estão um tanto ultrapassadas. Bom, eu acho que é isso, tá? Próxima aula, semana que vem, eu coloco sobre o Rousseau e alguns outros detalhes do John Locke, tá? Beijão a todos. Tô com muita saudade de encontrar vocês novamente na escola. Tchau, tchau.